Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais um painel Saúde, Vidas Negras Importam, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Na tarde de hoje, nós temos a presença do Dr. Jean Carlos Gorinchen, secretário de Estado da Saúde de São Paulo, e da doutora Márcia Pereira Alves dos Santos, especialista da UFRJ, especialista em anemia falciforme, integrante do GT Racismo e Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e eu, Luiz Eduardo Batista, pesquisador aqui da Coordenadoria de Controle de Doenças, na mediação dessa conversa que teremos agora sobre saúde. Vidas negras importam. E eu passo imediatamente a palavra ao nosso secretário, Dr. Giancarlo. Agora sim, agora estava no mudo. Olha, é um prazer muito grande poder estar conversando com vocês hoje. Eu acho que esse evento era um evento que eu realmente queria que acontecesse. Eu estou na secretaria exatamente há 4 meses, mas eu sou médico infectologista e médico do SUS. E trabalho no Hospital de Infectologia, o Emílio Ribas, que é um hospital voltado principalmente para doenças infecto-contagiosas, e é o berço. 95% dos nossos pacientes são pacientes com AIDS. Mas por que eu digo isso? Porque eu sempre entendi que nós somos diferentes. Essa história de somos todos iguais não é uma verdade. Nós somos diferentes, nós somos diversos, existem diversidades, mas nós temos o mesmo direito. Direito à saúde, direito ao respeito, direito a ter condições dignas de vida. E eu vi muito isso dentro do hospital, principalmente para populações muito mais vulneráveis, de populações diversas que não eram respeitados em nenhum aspecto. E quando você vai conhecendo essas pessoas na sua plenitude, você entende que nós somos os culpados como gestores de saúde, como médicos, o teu olhar para aquele ser humano é muito diferente. Hoje nós estamos numa reunião com o governador e o Ivan Lima, um dos nossos secretários, negro, ele trouxe uma colocação muito interessante, que quando nós damos oportunidade para uma pessoa negra, essa pessoa vai ser lembrada. Quando nós não damos, ela vai ser esquecida. E nós temos que lembrar das pessoas negras, nesse momento, é um marco. Nós não podemos tratar essas questões raciais como negligenciadas. Volto a dizer, somos todos diferentes, cada um é cada um. A Márcia é uma, o Luiz é outro, o Jean é outro, temos os nossos gostos, temos as nossas divergências, mas não é isso que vai fazer com que, principalmente quando a gente fala de política de saúde, nós estejamos esquecendo disso. Eu vou passar o meu primeiro slide, por favor. E esse primeiro slide mostra algumas coisas que são realmente muito importantes. Uma delas é entender que, quando nós falamos sobre a população brasileira, o que nós estamos falando? Dos 209 milhões no país, 56,3% são negros ou pardos. O que quer dizer que nós estamos falando que uma grande maioria que deveria exercer o seu direito não tem, muitas vezes, a força que poderia e deveria ter. E quando nós falamos do estado de São Paulo, dos nossos 44 milhões, 40% são negros ou pardos. Então, nós não podemos esquecer tanto de políticas públicas para essa população, quanto, ao mesmo tempo, de políticas assistenciais que a gente pode realmente fazer. Hoje, a gente vê o quanto a população negra foi a população que mais foi atingida
nesse convívio com a pandemia. A gente viu que não só o negro ele tem a maior possibilidade de desenvolver pelas condições sociais e econômicas. Por que eu digo sociais? Quando eu digo que maior parte desses negros são negros que vivem na pobreza e na miséria, quer dizer, 77% da população brasileira, daqueles que estão na pobreza e na miséria, 77% são negros. Então, se eu estou dizendo que essas pessoas estão dentro das suas casas, se elas estão esperando nos seus cômodos, com 7, 8, também dentro das suas próprias casas. E o outro aspecto é uma condição de que essas pessoas tinham a necessidade de sobreviver saindo para ir trabalhar. Não adianta falar, vou ficar em casa. Eram trabalhadores informais. E dessa maneira, obrigatoriamente, foram obrigados a sair no auge da pandemia. Então, foram os mais acometidos, infelizmente. Por outro lado, os grandes centros, que eram aqueles centros que fomentavam as testagens. Em contrapartida, as áreas mais periféricas, as comunidades, e quando eu digo comunidade, a gente quer ser muito gentil, porque comunidade é tudo aquilo que está muito bem organizado, mas, na verdade, a favela é o nome ideal, principalmente porque elas não só crescem de forma desorganizada, como, ao mesmo tempo, vivem com todos os agravos daquelas localidades. Então, a baixa testagem também foi um grande impeditivo até para a gente fazer o rastreio das pessoas no entorno. Então, essa é uma das grandes vertentes que a gente acaba vendo. E pelas comorbidades do negro, especialmente cardíacas, hipertensão, diabetes, tudo isso que eram fatores preditivos de mau prognóstico. Imagine você fazer a conjunção de pessoas que estão vulneráveis aos riscos, volto a dizer, socioeconômicos, têm a comorbidade, e isso passou a ser um fator ainda maior de risco de evoluir, não só com o Covid, mas de formas muito mais graves. E a população negra, é importante que a gente trabalhe essa informação. É importante. A população negra é suscetível a algumas doenças crônicas com uma prevalência maior. Uma delas é a hipertensão arterial, com tratamentos específicos que não poderiam se usar algumas medicações em detrimento a outras, porque naturalmente se sabe que essa população não responde. Da mesma forma, nós temos a presença do diabetes tipo 2, da própria anemia falciforme, que a doutora Márcia Pereira vai estar falando. Então, quantas anemias estão sendo tratadas como anemias carenciais, exatamente porque são pessoas que vêm da comunidade, na verdade, tem outra etiologia, quer dizer, são anemias falciformes e não de aspectos carenciais e sequer são avaliados. E, por outro lado, a problemática acaba também tendo como a dificuldade do acesso ao SUS, com falta das orientações de medidas preventivas que são e devem ser tomadas, e também, como eu disse, a falta de condições econômicas e sociais, não só para respeitar a quarentena, ficar em casa, mas também pelas condições de saneamento básico, a dificuldade econômica de se comprar álcool gel, sabão. Eu estou falando agora sabonete, eu não vou falar nem do álcool gel. Então, isso realmente passa a ser uma consideração que fez com que tudo isso fosse um fator de risco, como disse, da Covid. E ficou muito claro nos municípios de São Paulo, por exemplo, no boletim epidemiológico, que foi lançado em abril, mostrou que o negro ele tem um risco de morte 62% mais alto na população do que a população geral. Quer dizer, mostrando claramente esses impactos, não só de vulnerabilidade, como disse, mas também doenças pré-existentes que eram o percurso de evolução ruim. Por outro lado, quando eu falava de dificuldade de acesso ao SUS, uma consideração que eu acho importante a gente fazer
é porque também havia... nem todos os pacientes tinham a concepção de que eram adoentados, que eram hipertensos, que eram cardiopatas, que eram diabéticos. E aí a exposição, isso fazia com que não se inserirem nessa temática, acabava fazendo com que não se vissem como população de risco, por isso dificultando a própria procura mais precoce aos serviços de saúde. Na semana epidemiológica 21, a Fiocruz mostrou que os negros já representavam 57% dos óbitos totais que eram disponibilizados em todo o Brasil, ou seja, 18 pontos percentuais a mais do que os brancos, que nós tínhamos 41%. Em Chicago, por exemplo, só para se fazer uma analogia, os negros, que têm apenas 30% da população, já representavam 70% dos óbitos de Covid na primeira semana de abril. Quer dizer, isso mostra uma similaridade muito grande com aquilo que nós estamos vendo aqui no país. Uma outra questão importante, a questão desses, como eu disse, da sensibilidade do fator de risco, e isso que eu quero que vocês entendam, de um estudo que foi feito pela Digital Brasil agora em 2018, com relação a diabetes e hipertensão, 52 mil brasileiros foram entrevistados de forma telefônica. Desses, 24% tinham hipertensão e 7,5% relatavam diabetes. O que passava a acontecer? Muito possivelmente a subnotificação, quer dizer, nós seguramente tínhamos muito mais pacientes com essas comorbidades e que sequer sabiam serem eles doentes, e eles vão descobrir isso quando descompensam da doença de base, quando vão para os hospitais de forma grave, como uma crise hipertensiva já com acidente vascular cerebral, ou com infarto agudo do miocárdio, ou uma cetoacidose diabética. Quer dizer, é muito importante nós criarmos políticas de saúde para conscientizar essa população. Um outro aspecto também relacionado com a obesidade, que também é muito comum na população negra. Nesse mesmo estudo que foi feito, mostrava que 20% da população negra se declarou obesa e 56% se declararam como sobrepeso. Portanto, isso não é uma questão exclusiva de brancos e que deve sim ser analisado, independente do cenário social ser desfavorável. Nós temos que incentivar tanto dietas adequadas, com diminuição de carboidratos, até porque na própria condição nutricional, o que acaba acontecendo? É diferente, a dificuldade de você ter dieta proteica. Então, quem compõe é o arroz, é o feijão, é a batata, é o macarrão, ou seja, carboidratos que tendem a piorar o diabetes, que tendem a agravar mais o sobrepeso ou a própria obesidade. Então, dessa forma, é muito importante entender a realidade. Não adianta você falar, olha, você só come frutas, hortaliças, substitui na sobremesa. Não tem sobremesa, é o que tem, é o que se tem. Então, não tem essa questão nutricional, ela infelizmente também é uma questão que deve ser bastante considerada. O levantamento do Instituto Data Brasil, do qual inclusive eu sou um dos embaixadores avaliando o saneamento básico, mostrou que 44% da população que vive nas áreas sem serviços de saneamento básico são negros. E 42% delas negros vivem sem sequer coleta de esgoto. 12% vivem sem coleta de lixo. Isso é uma grande tragédia. Mas eles estão inseridos na comunidade. Sim, estão inseridos na comunidade. Então, nós temos que levar a saúde, porque isso que aumenta a diarreia infantil, isso que aumenta a mortalidade infantil, isso que faz com que as pessoas acabem evoluindo com infecções gastrointestinais, diarreias,
E isso impacta, entre outros aspectos, também devem ser consideradas. Então, temos que ter realmente um olhar não só mais atencioso, mas com respeito, propor campanhas que devem acontecer, principalmente campanhas educativas e de conscientização. Eu gosto de fazer uma analogia. Quantos de nós já tomaram choque para saber que na tomada dá choque? Talvez uma ou outra vez a gente sem querer levou um choquinho. Mas eu tenho certeza que muitos sequer levaram. Mas por que não sabem que não é para pôr o dedo lá? Porque foram informados. Então, a informação, a conscientização é que faz com que as pessoas tornem-se realmente protegidas. E nós temos que melhorar o acesso, a acessibilidade, a equidade, nós temos que ser iguais, aí sim, os direitos de acesso, direitos fazendo então com que essas demandas possam sim ser realmente atendidas, que essa população possa ter um acolhimento ainda maior e treinar e capacitar também os nossos profissionais é algo fundamental, fazendo com que dessa forma esse olhar global, olhar o paciente como a sua doença, mas entendendo que por trás desse paciente existe uma realidade que nós, nas nossas orientações, vamos ter que ter uma claridade muito grande de como poder ajudá-lo, até do ponto de vista nutricional. O que a gente pode orientar a dieta desses pacientes para que eles possam, sim, ter um tratamento realmente adequado, um tratamento digno. Então, dessa forma, eu encerro realmente essa minha apresentação, mas eu tenho a claridade, como gestor de saúde, que nós temos que startar políticas voltadas à população negra, em específico, para que nós estejamos fazendo as pessoas se conscientizarem e levando para essas pessoas a saúde através exatamente das suas melhores condições de vida. Dificilmente, se nós não dermos oportunidade, as pessoas dificilmente sairão de onde elas estão. Mas eu acho que elas devem ser respeitadas enquanto a gente não consegue trazê-las, né? Enquanto a gente não consegue prepará-las. Então, nós temos que melhorar acesso à água potável, ao saneamento básico. E quando a gente fala isso, a gente está falando de água, de esgoto, de coleta de lixo e tudo mais, e fazendo com que as pessoas tenham esse direito e essa dignidade. Bom, Muito obrigado, bem, doutor Jean. Obrigado, doutor Jean. Temos aí o grupo de trabalho que o senhor designou aí, do qual Lígia, Ivair, eu, Adriana, Cícero, temos aí a tarefa, está colocada a agenda para 2021, né? E a nossa tarefa explícita aí pelo senhor, explicitada aqui pelo senhor para 2021, né? Uma agenda longa aí que teremos para 2021 sobre o seu comando. Mais uma vez, muito obrigado por essas falas iniciais. A gente sabe dos compromissos que o senhor tem aí com o governo agora, então eu vou convidar a professora Márcia a fazer a fala e na hora que o senhor achar que já tem que se despedir, o senhor, por favor, nos interrompa, fique à vontade. Olha, Marcinha, eu vou tomar liberdade de te chamar de Marcinha, porque eu já vi algumas coisas tuas e você já ganhou um fã. E eu acho que a gente tem muita coisa a fazer. Traga a tua experiência. Eu estou, como eu disse, numa reunião, mas eu vou assistir a tua aula. É uma pena que a minha agenda não é minha, mas a minha responsabilidade é muito grande e é um dos preceitos que eu tenho é exatamente a gente fazer a diferença da nossa secretaria para a comunidade negra. Isso é um trabalho importante que dignifica as pessoas
E se a gente está pensando em nos direitos, eu digo isso porque realmente eu aprendi que somos diversos. Cada um é diverso, mas nós temos os mesmos direitos. E nós vamos fazer isso acontecer. Agradeço muito a você, Luiz. Marcinha, de novo, muito obrigado pela tua aula, mas eu vou assistir logo mais, assim que vai estar na plataforma, eu faço questão de assistir. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu apoio. Obrigado. Um beijo. Prezado senhor secretário de Saúde, doutor Jean, o agradecimento é meu, inicialmente, e em nome da Abrasco, instituição a qual, nesse momento, eu estou representando, em particular ao grupo de trabalho Racismo e Saúde. Eu agradeço a lembrança do meu nome e, nesse sentido, eu agradeço ao professor Luiz Eduardo por ter me oportunizado fazer, neste momento, algumas reflexões, nesse dia tão importante, tão simbólico, tão representativo. Nesse momento, eu cumprimento os demais participantes desse momento, também atuantes na Secretaria de Saúde, então, Juliana, Everton, apoio técnico, apresentadores, enfim, todos esses trabalhadores que estão aqui nos apoiando para que a gente possa refletir nesse dia simbólico que é de luto e é de luta, e o noticiário, há pouco, nos, infelizmente, experimentou mais um exemplo do que tão letal o racismo pode se manifestar, no sentido de cercear as vidas, e aí eu corroboro as palavras introdutórias do Dr. Jean, que são consonantes à minha apresentação. Eu já vou compartilhar. Vou dizer, então, que eu me chamo Márcia Alves, o Dr. Jean carinhosamente já me batizou de Marcinha, eu achei ótimo, porque é muito mais fácil interagir quando a gente tem uma liberdade de discutir propostas e propósitos e ideias, e como ele fez na apresentação, ele abordou 2 temas importantes, que são temas norteadores para o GT Racismo e Saúde, como eu falei anteriormente, tem uma missão muito clara, um objetivo muito estabelecido, qual seja o combate veemente ao racismo. Portanto, lá todos, indiscutivelmente, são antirracistas, mas não só são antirracistas, como também combatem quaisquer formas discriminatórias, sejam elas raciais, sejam elas de intolerâncias religiosas, sejam elas de gênero. Isso é importante a gente destacar e enfatizar. Então, na fala que me foi provocada hoje e que celebra uma semana, né, de reflexões, inicialmente, no dia 16, versou sobre o quesito raça-cor e a importância desse marcador nos instrumentos, formulários e registros, enfim. Depois houve um diálogo sobre a questão do racismo no trabalho, também muito bem construído, pautado, discutido, trazendo pontos importantes em relação a como que esse racismo se expressa por meio da branquitude nos cenários de prática de trabalho, nosso cotidiano, e também na Secretaria, né, de Saúde. Passou por essa exposição maravilhosa que eu gostaria de ter a oportunidade de vivenciar, porque está acontecendo, né, uma exposição de fotos dos trabalhadores no Salão Nobre, inclusive, que antecedeu essa nossa fala. Contempla, então, o meu recorte temático específico nessa análise crítica da importância da gente estar debatendo doença falciforme, e aí eu vou fazer uma
talvez um ajuste, né? Eu não sou especialista em anemia falciforme, né? Mas eu me debruço sobre esse tema e o meu debruçar sobre esse tema considera essa perspectiva racial, como não poderia ser diferente, aí eu vou dialogar um pouquinho sobre isso. Mas, na sequência, vem um tema importante que dialoga, de fato, com o que a gente vivenciou hoje, que é a violência, né? Em relação ao racismo, e termina com uma perspectiva da abordagem racismo materno-infantil, mas para além de perspectivas biológicas, que faz todo sentido, e, mais uma vez, é por isso que eu estou aqui também dialogando com vocês. Portanto, esse planejamento de discussões é totalmente pertinente com aquilo que eu defendo, que eu acredito, que é consonante também ao GT Racismo e Saúde da Abrasco. Então, indo ao que me coube, né, eu vou trazer o debate com um recorte na perspectiva da doença falciforme, fazendo o questionamento. Para além da assertiva, da chamada, da Semana da Consciência Negra, e aí eu posso fazer uma reflexão epistemológica, basicamente pelo conceito de consciência, e aí no sentido de conceito de consciência, eu entendo como conhecimento, né? Eu posso traduzir o fato da consciência negra, na minha análise, ser sinônimo do que cabe de conhecimento, do saber em relação à população negra, e aí faço também um questionamento. Vidas negras importam? Partindo do pressuposto de que nem tudo que sabemos, de fato, fazemos. Então, eu corroboro, mais uma vez, o Dr. Jean, que é fundamental e decisivo para que a gente tenha um mínimo de civilidade, que as políticas públicas possam ser implantadas e implementadas nessa perspectiva da equidade. Então, mais uma vez, ratifico um ponto de vista em comum, vai ser a questão do Sistema Único de Saúde, pautando políticas públicas com esse olhar da equidade, e a necessidade, de fato, de tratar pessoas diferentes, de perspectivas diferentes, e a doença falciforme ela se enquadra definitivamente nessa abordagem. Eu falo da UFRJ, do lugar onde eu atuo como pesquisadora, mas não só atuo como pesquisadora, eu atuo também como profissional da assistência, então eu presto o cuidado odontológico às pessoas com doença falciforme, produzo conhecimento científico como coordenadora de pesquisa e também atuo já na perspectiva de gestão na área técnica da Superintendência de Atenção Primária em Saúde, da Subsecretaria de Gestão e Atenção Integral à Saúde, na Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro. Como já falei anteriormente, sou membro, faço parte do Grupo Técnico Racismo e Saúde da Abrasco. Não poderia deixar de agradecer a lembrança do meu nome, mas fazendo também uma reverência a toda a construção histórica que já se deu, motivo pelo qual várias pessoas pavimentaram os caminhos, e o Luiz Eduardo, por exemplo, é uma, né, dessas pessoas icônicas, não só ele, mas outras pessoas, como a professora Edna, outras pessoas que têm a sua participação importante, Fernanda Lopes, Lúcia Xavier, Alexandre Silva, Clarice Mota, Emanuele, enfim, um hall de pessoas que colaborativamente compartilham um dado lugar, principalmente mobilizadas por essa questão dos movimentos sociais. Portanto, né, nós somos herdeiros de uma luta histórica que foi iniciada muito antes de nós, e aí eu faço menção ao dia 20 de novembro, citando Luísa Barros. Nós, então, vamos caminhar no diálogo sobre dois aspectos, como eu falei anteriormente. Os meus referenciais teóricos são, de fato, que vidas negras importam, e eu vou provar o porquê importam, né? Ainda que meu parâmetro, a minha prerrogativa seja a prerrogativa da saúde como direito, e, portanto, a negação desse direito é uma violação de direitos humanos, e também pautada na equidade. E nós estamos up to date, viu, Luiz? Nós estamos fazendo história, porque uma relevante revista, e essa relevante revista ela tem sido muito citada, né, por conta de ter
uma contribuição importante em relação ao cenário Covid que a gente está vivenciando, a gente está, né, experimentando. Então, The New England Journal of Medicine publicou um artigo, e esse artigo, ainda que aqui esteja datado, né, recente, de novembro de 2020, na verdade, ele foi publicado em setembro de 2020. Então, nós estamos up to date, nós estamos pensando como o mundo está pensando e tangenciando e focando numa questão que é decisiva, que é a construção social da raça, né? E aí, quando a gente entende a nossa historicidade, a construção social da raça, para a maioria das pessoas com doença falciforme, ela tem dois grandes marcos, que é a questão do racismo e a questão do racismo impactando na produção do cuidado e no não cuidado em relação à sua doença de base, né? A doença falciforme, que é uma doença genética, é uma doença que está fortemente ligada à questão do não cuidado pelo fato da cor da pele. E, além disso, esse fato da cor da pele ser significativamente uma injusta desvantagem. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha e formula conhecimento, formulações para abordagem para a doença falciforme. Então, faz todo sentido a gente discutir hoje, no Dia da Consciência Negra, a relevância das políticas públicas para a doença falciforme nesse contraponto, nesse cotejamento em relação ao racismo. E isso não é só uma questão de dois pesquisadores importantes de uma faculdade de medicina norte-americana. Existe uma revisão sistemática, e o que na verdade, é uma revisão sistemática? É uma coletânea de estudos que tem um desenho que pode mostrar para a gente como tomar uma decisão, e esse estudo conduzido em 2018 mostra que o racismo ele é reconhecido como uma fonte de estigma, olha que interessante, e não se reduz a isso, não se resume a isso. Ele, por si só, também pode ser um ponto que vai interferir negativamente na produção da saúde e para as pessoas com doença falciforme. E aí, quando eu falo na produção da saúde, eu estou falando em vários fatores, seja na perspectiva do profissional, seja na perspectiva da pessoa com doença falciforme, e aí a gente pode pensar e refletir sobre autoestima, autoimagem, autocuidado, né? Seja nas relações institucionais. Então, isso corrobora todo um pensamento que vai de acordo com as nossas ações no que a gente acredita como vidas negras importam. De fato, há um impacto diferenciado em pessoas negras, e essas pessoas negras com doença falciforme, sobre elas recaem o estigma, e que vai impactar, sim, no seu estado de saúde. Cabe acrescentar aqui que ter uma doença genética, não é estar doente. É importantíssimo a gente fazer um contraponto, como, a partir da implementação de políticas públicas qualificadas, a qualidade de vida das pessoas com doença falciforme melhora e melhora significativamente, e existem instrumentos psicométricos muito interessantes com os quais eu já trabalhei, que chancelam isso. Portanto, essa questão de identificar o manejo na perspectiva racial foi falada por aqueles dois autores que eu mostrei anteriormente, onde eles dizem que as ações elas falam muito mais do que as palavras, e reconhecem que no meio acadêmico, no meio médico, há sim a presença do racismo impactando na produção do cuidado. E aí, por que isso é importante e ganha uma dimensão mundial? Porque é um problema de saúde pública, e a Organização Mundial de Saúde, em 2006, já sinalizava isso, e cabe dizer que os movimentos sociais brasileiros, né, muitos deles participaram ativamente para a construção desse status, né? Mas não só isso também, ele é um problema mundial. Então, ele reflete no Brasil, reflete em São Paulo,
reflete no mundo, com uma estimativa de que em 2030 mais de 50 milhões de crianças possam ter doença falciforme. Então, se há uma incidência que não é homogênea, ou seja, essa heterogeneidade da incidência da doença na nossa população brasileira se articula diretamente com a formação da nossa estrutura de sociedade, isso significa dizer que na Bahia a incidência vai ser de 1 para 650, de uma maneira em geral, né? Mas tem alguns artigos que sinalizam a necessidade da gente também aplicar o que a gente denomina de uma epidemiologia social, e essa epidemiologia social ela dialoga de perto com a equidade. Então, diferentemente de mensurar em grandes grupos, há necessidade de mensurar as incidências em grupos específicos, e aí, quando eu trago isso para a realidade de São Paulo, é interessante, porque a cada 4 mil pessoas, né, nascidas, a 4 mil nascidos vivos, né, um tem doença falciforme, em contrapartida, a cada 35 pessoas, uma tem o traço falciforme. Mas o que é interessante é que, quando a gente faz um recorte pela essa questão da racialização, isso ganha uma outra projeção, e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como que isso impacta na morte das pessoas, né? Então, por isso que há essa assimetria de distribuição no país, que traz, inclusive, a reboque, uma discussão de que a doença falciforme poderia ser classificada, ou deveria ser classificada como doença rara, que eu sou contrariamente desafeta essa ideia. Existem alguns artigos que publicam informações que a gente precisa levar em consideração na estimativa desses indicadores, e quando a gente aborda essa perspectiva, nessa perspectiva de epidemiologia social, é que eles mostram como que esses indicadores, a partir desses olhares da equidade, vão respaldar que a doença falciforme não é uma doença rara. No Rio de Janeiro, por outro lado, a cada 1.200 pessoas que nascem, uma tem doença falciforme, e a cada 21 pessoas que nascem, uma tem um traço falciforme, e aí, né, o que está dado é que a população negra é majoritariamente acometida, e isso por conta da nossa história vinculada à diáspora africana, em que a mutação do alelo HBS, né, que fazia, segundo esses autores, em um estudo antropológico bem interessante, fazia proteção a uma dada malária falciparum, e quando essa vida, né, essa vida humana negra, escravizada, forçosamente retirada dos seus territórios, ou seja, desterritorializada, em que chega nos nossos continentes americanos, e majoritariamente, né, no Brasil, por isso que essa discussão não pode ser feita descolada, descontextualizada, há uma dispersão desse gene, né, desse alelo, dessa alteração HBS, que a gente pode depois qualificar se porventura tiver alguma dúvida em relação a isso, e que, em função da miscigenação e também do cruzamento de pessoas em relação aos seus filhos, às suas proles, né, tem, então, um percentual de chances de ter essa hemoglobinopatia. Então, a doença falciforme se caracteriza por um conjunto de hemoglobinopatias. É uma doença hematológica benigna, portanto. Quais são, então, as estratégias que os movimentos, e aí os movimentos sociais, eu volto a dizer, os movimentos de mulheres, existe uma historicidade riquíssima que culmina, então, antes, durante e após, né, a reforma sanitária, mas que a gente pode consolidar numa contemporaneidade de 2 anos, nessa portaria que fala sobre as normas, né, as portarias de consolidação das políticas nacionais do Sistema Único de Saúde, e aqui eu vou destacar 3, existem outras tantas, mas em relação ao que a gente está discutindo, eu vou destacar 3, quais sejam a questão da promoção da equidade, e aí eu estou falando da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, eu estou falando também da Política Nacional de Atenção Básica,
E aí eu penso, então, nos modelos organizativos, né, para atenção básica. Então, aqui, o forte é o modelo organizacional em redes de atenção à saúde. Isso é extremamente importante, porque, particularmente, em 2 revisões sistemáticas, também capitaneadas, né, pelo Luiz Eduardo, numa experiência bacana e que a VIPNet disponibilizou, estão lá apontados duas fragilidades, que é a necessidade da gente rever a abordagem à saúde das pessoas com doença falciforme em rede de atenção à saúde, uma vez que outrora todo o esforço foi capitaneado para que isso fosse conduzido em centro de referência, e aí a gente vai discutir um pouquinho depois sobre isso, e também a política a organização a agravos específicos. E aí, então, eu destaco o que versa a minha atuação, o meu trabalho, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Tem várias diretrizes, mas, basicamente, em 2 diretrizes destaca a necessidade de ter integralidade do cuidado e o cuidado multiprofissional e a produção de conhecimento científico para preencher lacuna de conhecimento, né? Então, para produzir evidência. Num documento publicado pela Comissão Intergestora Tripartite, datado de 30 de março também de 2017, há uma disposição clara no plano operativo vigente, né? Então, a vigência expirou em 2019, e tem várias orientações, dentre elas, por exemplo, o quesito raça cor, que foi contemplado, né, nessa programação aí no primeiro dia de evento, mas também no seu artigo 4, item 3, tem claramente definida a necessidade de implementação da linha de cuidado para a doença falciforme em rede de atenção à saúde. Portanto, aqui existe uma interseção clara entre o que a gente pode produzir como saúde da população negra e o que a gente pode produzir para a política de atenção à pessoa com doença falciforme. Estão aqui, então, elencados esses exemplos, né? Só para a gente ilustrar o que eu falei. E cabe, então, a pergunta: o que acontece se tem tudo nos documentos normativos, né? Se tem todo um pensar, uma reflexão que consta nesses instrumentos? Luiz nos surpreende dizendo: ok, existe sim, só que estudos mostram que existem desigualdades raciais e essas desigualdades impactam na saúde. Então, é aquilo que a gente entende como: existe um saber, vidas negras importam, sim, importam, mas e o fazer? Essas vidas negras estão sendo impactadas com o nosso fazer? Luiz, então, sinaliza que o racismo ele opera no sistema de saúde e ele desafia a gestão pública, ele desafia a agenda pública. E o que é interessante, como a gente pode observar nessa produção, que existe um compilado riquíssimo da Câmara dos Deputados que sinaliza um repertório sobre a condição de saúde da população negra. Olha que fantástico! Mas que também, como o senhor secretário de Saúde mencionou, não estão sendo aplicados na vida como ela é, e o que eu gosto muito de defender, não está sendo translacionado e não está capilarizado no cotidiano das pessoas. Então, é esse o nosso desafio, como Jurema Werneck diz, e eu já vou me encaminhando para o encerramento, quando a gente tem as dimensões do racismo, e aqui, como a gente discute racismo institucional, ainda que reconheça que existe o pessoal internalizado, né, fruto muito de uma cultura colonial, patriarcal, né, em que subcategoriza a raça negra para poder se fazer valer de um poder, e aí Sueli Carneiro ela é muito interessante quando ela diz: a despeito de sermos majoritários, não somos hegemônicos. É o que Jurema Werneck pontua em relação ao acesso do poder das políticas públicas, quando a gente tem as políticas, mas a gente não tem acesso à política de qualidade, não tem sustentabilidade em relação a essas políticas, e isso impacta, então, no modo de viver das pessoas. Bom, como é que está São Paulo em relação, então, à doença falciforme e essa qualidade da política nessa perspectiva de vidas negras importa? Está fazendo o trabalho de casa? Eu vou usar 2 indicadores somente para a gente depois poder qualificar. São eles: taxa de mortalidade e
um indicador bacana que mede incapacidade, que são anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Então, só para a gente ilustrar, em relação a esse recorte temporal, eu fiz uma análise, esse gráfico ele está disponível num site que se chama Global Burn Disease, e é muito interessante porque ele faz uma série histórica desde 1990 até 2019. A riqueza dessas informações é que a política de triagem neonatal foi introduzida em 2001 e a política de atenção à saúde das doenças para as pessoas com doença falciforme foi introduzida em 2005. Portanto, eu fiz esses dois marcos temporais para a gente avaliar, numa análise bem rápida, como é que estão sendo impactadas as pessoas com doença falciforme. E, não surpreendente, em 2001, nós tínhamos a taxa de mortalidade 0,26 óbitos por 100 mil pessoas. Em 2005, quando foi incluído no Sistema Único de Saúde a política para as pessoas com doença falciforme, nós tínhamos a taxa de mortalidade 0,27 óbitos por 100 mil pessoas. E, em 2019, nós temos no estado de São Paulo, e existe uma comparação com o Brasil, então, assim, a taxa de mortalidade de São Paulo está acima, né? Nós temos 0,3 óbitos por 100 mil. A pergunta que não quer calar: vidas negras importam. E as políticas públicas ao longo de 1990, mas o meu recorte temporal foi bem criterioso, porque eu considerei o programa de triagem neonatal, que é um marco, inquestionavelmente, e considerei a inserção da política da doença falciforme no Sistema Único de Saúde, que é um outro marco consideravelmente, mas remeto que os resultados práticos, e isso significa número de mortes por 100 mil habitantes, não impactaram. Então, a gente precisa fazer, de fato, ações para isso. Só para ilustrar, discutir doença falciforme não é só discutir doença falciforme, a gente tem uma expectativa de discutir a pessoa e o coletivo do que é majoritariamente acometido por doença falciforme, e esse gráfico é muito interessante também, porque ele trabalha doenças que acumularam ao longo do tempo. E aí a gente tem uma informação importante aqui de infecções de vias aéreas inferiores. As pessoas estão morrendo por infecções de vias aéreas inferiores. E aí eu volto à pergunta: precisamos de políticas públicas que versam sobre isso. Em relação ao número de óbitos, são valores absolutos. Aqui está a informação mais importante que eu queria trazer para a gente discutir hoje. Há um acometimento desigual. Pessoas brancas morrem menos do que pessoas pretas e pardas. E é interessante porque o doutor Jean trouxe um dado de que a população de São Paulo é majoritariamente branca. Então, aqui está o que a gente está refletindo, analisando criticamente em termos práticos, em termos numéricos. A despeito de toda uma construção política, pretos, pretas, pardos e pardas estão morrendo mais. Só para dar uma contribuição em relação à minha área especificamente, a condição bucal é importante, portanto, pessoas com doença falciforme precisam ter cuidados odontológicos. Finalizando, então, como é que estão os dados? E aí os dados, né? Experiência Brasil em relação à doença falciforme nessa perspectiva de Covid, já que o CCDC, que é um site americano, e também o próprio Ministério da Saúde, nós, lá na Secretaria de Saúde, também elencamos, apontamos a doença falciforme como um fator de risco aumentado para as complicações de Covid e desfecho-morte. Não tenho como responder. Infelizmente, é uma frustração minha, particularmente considerando experiências internacionais que trabalham dados com extrema qualidade, com extrema relevância, com extrema seriedade, tanto na perspectiva étnico-racial, mas como na perspectiva de qualificar as informações e fazer as intersecções. Porque há diferença entre homens, mulheres, crianças, pretos, pretas, pardos e pardas, sendo as mulheres aquelas mais impactadas pela questão do racismo. Finalizo, então, dizendo que existe um caminho bacana para a gente poder refletir sobre isso, basta ter uma vontade política, e aí, né, é o saber fazer, vamos fazer, então. E esses autores, eles elencam uma série de ações muito
diretamente relacionado com aquelas ações que Luiz aponta como um norteador interessante para avaliação e monitoramento da política Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que, na verdade, é combater o racismo em todas as suas dimensões, considerar a pessoa com doença falciforme e a sua representação coletiva, então são os movimentos sociais como potentes interlocutores do seu saber, fazer, escutar, ouvir, sendo esse o elo de, inclusive, qualificação dos profissionais, né? Reconhecer que o racismo ele tem um viés implícito no fazer dos profissionais, majoritariamente médicos, mas não exclusivamente médicos, né? E a questão do financiamento. Não se sustenta política, não se induz política se você minimamente não tem recursos que possam subsidiar essas ações. Portanto, que eu resumo e concluo a necessidade de pensar estratégias macropolíticas para a doença falciforme. Não dá para deixar a doença falciforme num lugar que seja explicado pela triagem neonatal. A experiência que a gente tem na Secretaria de Saúde é uma experiência recente, então, só para atualizar, essa perspectiva de política, de visão da política de doença falciforme, ela foi aprovada no Rio de Janeiro, foi em fevereiro de 2019, então é uma perspectiva recente, mas a gente vem articulando, interagindo com tantos outros setores, tanto intrasetoriais de saúde quanto intersetoriais, para que, de fato, a gente possa preencher um componente, que é o componente da equidade, que é o que nos norteia, que nos orienta e que nos vai levar a uma humanidade civilizatória. Concluo, assim, dizendo que, para ser irreversível, né, essa virada decolonial, a gente precisa ocupar todos os espaços, sejam eles institucionais ou não, públicos ou privados, em todos os setores, trabalho, lazer, educação, saúde, né, segurança, né? Mas isso só vai, de fato, acontecer se o racismo for confrontado com clareza nessa postura de política antirracista, de forma firme e sustentável, porque, de certa forma, essa construção é uma vontade política, seja individual, seja coletiva, porém ela é complexa, né? Tem vários mecanismos, organizações, parceiros que estão nessa luta conosco, né? Mas é importante destacar, e encerro a minha fala dizendo que são os movimentos sociais que protagonizam a verdadeira luta no sentido de manter, celebrar e corroborar que, de fato, vidas negras importam. Salvem a população negra, salve toda essa ancestralidade que nos traz até aqui e salve toda a nossa possibilidade de contribuir com um futuro melhor. Muito obrigada e me coloco à disposição para a gente dialogar. Muito legal, Márcia. Muito obrigado pelas suas reflexões, pela sua experiência, por trazer para a gente aí uma ampla gama de temas que eu vou a partir de um tema, várias temáticas, várias discussões no que diz respeito à gestão pública, às ações que temos que desenvolver, as ações e políticas estratégicas que precisamos pensar aqui no campo da saúde, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Claro que a saúde é só um pedaço, sabemos bem, né, Márcia? O que você mostrou aí para a gente o quanto você e o Dr. Giancarlo, como é a questão estrutural da sociedade, como a saúde é uma ponta de tudo isso, mas mesmo assim, nós temos uma tarefa enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, né? Eu não aguentei só o papel de mediador aqui e preparei também para a gente uma apresentação, espero fazer rapidamente, para olhar um pouco
como é que tem se dado a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra? Como a gente está dizendo aqui, a saúde sozinha não faz tudo, a saúde não dá conta, mas ela pode ajudar bem quando você tem uma política nacional de saúde integral implementada e quando os municípios e os gestores estão atentos à necessidade da implementação. Eu vou agora começar essa apresentação, estou contando aqui com ajuda luxuosa. Atualmente eu estou aqui, assumi ontem um novo desafio, que é estar à frente ao fundo da Secretaria da Saúde, a OFESIMA, né, que desenvolve perspectiva de fomento e ações e pesquisas para a Secretaria, Márcia. Vai ser um desafio bem bacana esse, para a gente poder produzir conhecimento e, ao produzir conhecimento, apoiar a gestão, apoiar os coordenadores de políticas, apoiar o desenvolvimento de ações estratégicas do governo do Estado de São Paulo. Bom, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra traz como marca o reconhecimento do racismo, das desigualdades raciais e do racismo institucional como determinantes sociais em saúde. E aí, a meu ver, é o grande ponto. Como é que você implementa uma política que se propõe a enfrentar o racismo? Acho que esse é o grande desafio das políticas de promoção da equidade, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e, ouso dizer, das políticas de ações afirmativas. Como implementar políticas que se propõem a enfrentar o racismo. No caso da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, então, ela tem como objetivo promover a equidade em saúde da população negra, priorizando o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS, reduzir na população negra os indicadores de mortalidade infantil e materna por homicídio, principalmente entre os jovens, reduzir os indicadores da hipertensão arterial, da diabetes, doença falciforme, da HIV/AIDS, os transtornos mentais, ou seja, todas essas causas que são prioritárias na população negra. E aí, a gente desenvolveu um estudo com o apoio da FAPESP, lá no Instituto, na época eu estava no Instituto de Saúde, com o apoio da FAPESP, para saber quem é que está implementando a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E encontramos 283 municípios que têm uma instância para coordenar as ações de política de saúde da população negra. 283 municípios entre 5.570, ou seja, apenas 5% dos municípios brasileiros estão implementando a política. Já disse anteriormente, a política de saúde da população negra não é a única que vai resolver os problemas da Covid, não é a única, sozinha não vai resolver os problemas os problemas sociais, mas certamente ter na estrutura da gestão a implementação de uma política como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra facilita o olhar do gestor, facilita a gestão de políticas e a atenção às populações mais vulneráveis. No estado de São Paulo, nós temos entre os 645 municípios, 40 municípios, ou seja, 6,2 que estão implementando a política.
quando nós perguntamos se as ações previstas na política estão incluídas no Plano Municipal de Saúde, 24,9%, 25% desses municípios disseram que sim, que estão implementando, que a política está no Plano Municipal. E apenas 22,9% tem feito um trabalho de formação dos profissionais de saúde para implementar a política. Quando a gente pergunta como faz, então, para que a política, para que a implementação da política ocorra com sucesso, o que esses gestores que estão implementando a política nos responderam? A política dá certo quando há vontade do gestor municipal ou gestor estadual, do governador, do prefeito ou secretário. Por isso o Dr. Jean faz questão aqui de vir e estar conosco, no sentido de dizer, olha, vidas negras importam, né? Tem chamado a atenção da gente, montou um grupo para isso dentro do gabinete. Quando o movimento social pressiona, quando há uma área técnica ou instância específica para conduzir e coordenar as ações de política nacional de saúde integral da população negra, aqui no estado de São Paulo, na Secretaria Estadual, a gente tem uma área técnica coordenada pela Lígia. Quando existe no município ou no estado uma política de promoção da igualdade racial, quando existe um comitê técnico de saúde da população negra, a gente, na Secretaria Estadual, a gente não tem um comitê técnico, eu acho que isso a gente vai precisar pensar nisso para 2021, na agenda de 2021 da Política Nacional de Saúde da População Negra. Quando há um compromisso de gestores e técnicos da Secretaria envolvidos nessa temática, né? Quando há atividades de formação dos profissionais de saúde, de gestores pensando, quando há dados desagregados por raça-cor presente nos boletins epidemiológicos do município, do estado, quando existe articulação com o movimento social, quando há uma comunicação e diálogo com a população, e Márcia me lembrou muito bem há uns minutos atrás, quando há recurso destinado para a implementação dessa política, que aí não está nesse momento aqui. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês, por favor. Anderson, pode fechar aí a minha apresentação. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Aqui tem Anderson, Everson, tem Everton, e tem hora que eu me perco com todos eles. Eu falo o nome de um para o outro. Um é da Recursos Humanos, outro da Informática, ele aqui da nossa sala de situação, e tem hora que eu fico falando e eles ficam me olhando assim. Tem isso, a idade tem isso. Eles falam, preto velho, a gente entende. Eu acho que estão colocados aí os pontos ou os desafios para a nossa agenda 2021. Então, Márcia, eu queria agora abrir um diálogo aqui com você, no sentido de se vidas negras importam e se a gente tem esses desafios na gestão, você como uma pesquisadora, uma gestora, como é que você sinalizaria aí para a gente enquanto Agenda 21 para o Estado de São Paulo? Olha, Luiz, eu vou pensar, deixa eu pensar. Na verdade, a agenda, o Dr. Jean já sinalizou, e aí eu corroboro a sua observação quando diz dos atos simbólicos, né? De fato, a presença dele, verbalizando essa análise que ele mesmo realizou, né? É um cheque verde
para aquele seu item de análise de implementação de políticas, quando pensa que o envolvimento, e aí o envolvimento direto e o envolvimento indireto é quando cria um grupo de trabalho, né, potente, robusto, com instrumentos interessantes, e o instrumento é exatamente essa análise que você acabou de compartilhar conosco, fruto de um diagnóstico de situação, né? Então, ainda existe uma minoria, e aí em termos, né, de Brasil, que pensa a implementação da política, mas a minha resposta seria, de fato, então, que implementemos a política, essa política como estruturante, norteadora, e, a partir desse eixo estruturante, fazendo as articulações com as demais políticas, e as demais políticas vão, então, dialogar com educação, vão dialogar com segurança, vão dialogar com habitação, vão dialogar com saneamento, e, nesse sentido, um movimento indutor como o governo de Estado poderia estar fazendo algum guia norteador, algum manual, em que pudesse contemplar as ações da política nessas novas gestões que vão ser implementadas a contar de 2021 como um norteador de boas práticas, né? de boas práticas no sentido de vidas negras importam. Se há um estudo, e aí o que é uma outra possibilidade também, de inserir um painel de monitoramento, porque a gente, né, Luísa, a gente vem reiteradamente batendo nessa tecla de que a gente precisa qualificar os nossos painéis de monitoramento e ampliar as nossas interseções de análises, né? Não é suficiente para a gente dizer, por exemplo, trazendo o cenário da Covid, né, como um mote importante para a gente discutir, número de óbitos por estratificação raça-cor, né? Isso não qualifica a gente no sentido de tomada de decisão, né? É importante a gente também circunscrever que existe uma contribuição inequívoca e assim indiscutível no que tange a academia, mas o que a gente está dialogando aqui, por exemplo, quais os instrumentos que os conselhos têm para poder argumentar e pautar os debates nas câmaras municipais para a formulação de políticas públicas, e aí estou pensando nos planos de gestão estratégico, sabe? Se a gente não tem uma base de informação em que a gente possa minimamente consolidar e fazer um monitoramento interessante, robusto, as nossas argumentações ficam frágeis. Então, uma primeira ação indutora seria esse compromisso de fato, implementar a política, já sabendo antecipadamente de que ela não se esgota em si, mas é que ela é uma disparadora, né? A gente sabe que ela é uma indutora, né? A gente sabe que é um debate muito recorrente. Não, vai ficar só discutindo o quesito raça-cor. Não é só discutir o quesito raça-cor, mas, indiscutivelmente, o quesito raça-cor é um marcador. Se a gente tem, né, nos diferentes formulários, instrumentos ou registros, um campo ignorado que não nos dê margem, e aí eu estou usando a referência estatística epidemiológica para inferir um dado, né, desfecho, como é que a gente, então, vai subsidiar e essas discussões nesses espaços dos territórios? Então, a minha proposta para a Agenda 2021 é, de fato, que tenha as representações comprometidas, envolvidas, no sentido de saber e fazer, né? Eu tenho consciência no conceito epistemológico do que eu sei, o que de fato acontece, e o que impacta o nascer, o crescer, o desenvolver e morrer, como Fernanda Lopes e Jurema Werneck falam, e não falam de agora, falam de outrora, né? Então, esse seria um primeiro norteador. O segundo norteador, vamos melhorar, então, os nossos painéis de monitoramento numa perspectiva de uma inovação, porque a gente não tem essa experiência, por incrível que pareça, nessa qualidade de análise. O que eu falo da qualidade de análise é contemplar a intersecção, porque a gente sabe que existe, né, a população negra, a gente estava num debate também hoje,
ela não é homogênea, ela tem estratos de heterogeneidade, né? Então, na fala do secretário, inclusive, eu fiz aqui uma anotação, ele mencionou o conceito de comunidade, favela, periferia, mencionando que muitas pessoas ficaram em casa, e aí eu faço um contraponto. Muitas pessoas não puderam ficar em casa porque elas não tinham condições de sobrevida, subsistência em casa, então elas foram enviadas, não, mas foram mandadas, ou seja, elas foram expostas porque não tinham condições de se manter, né? Então, talvez, como a gente sabe que essa questão da Covid também vai se perpetuar por um tempo maior do que a gente tinha uma expectativa, essa consideração de manejar a Covid nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, assumindo que uma dada população ela é impactada de forma diferente, também deva constar na pauta da Agenda 2021. Falei 3 encaminhamentos para a gente começar, porque acho que são encaminhamentos robustos, mas, por outro lado, também são encaminhamentos que poderiam impactar na vida dessas pessoas. Gostaria muito de fazer um painel de monitoramento que considerasse os lugares de onde vivem, onde essas pessoas moram e habitam, porque a gente sabe, né? Tem um artigo muito interessante que diz: diga-me onde moras e eu te direi a saúde que tens. Legal, Márcia. A gente agradece a você por estar aí nos ajudando a pensar. Acho que em alguns momentos eu vi que Lídia colocou aqui, precisamos conversar, precisamos convidá-la para vir a São Paulo. Com as tarefas do secretário e agora as suas, eu acho que fechamos bem essa nossa conversa nesse 20 de novembro de 2020, momentos de luto e luta, né? Alguns de nós foram para o além, alguns continuam indo, mas de uma forma que nós não gostaríamos que fosse e que as suas são de muita dor para muitas famílias, mas continuamos aqui com a nossa responsabilidade de cidadão, de pesquisadores, de ativistas, de homens e mulheres que defendem o direito de todos, de homens e mulheres que defendem a justiça como um direito a viver, que defendem que todos nós temos, eu vou dizer assim, que ter a dignidade de poder sonhar, não é? Márcia, mais uma vez, muito obrigado, e gostaria então das suas palavras finais para a gente encerrar esse momento aqui, que tão legal aí do 20 de novembro. Luto e luta. Luiz, eu faço das minhas as suas palavras. O agradecimento é meu, a gratidão é minha. Eu sempre fico muito feliz por ter a oportunidade de interagir com você e com o grupo GT Racismo e Saúde. Eu estou à disposição para colaborar. A gente tem ainda uma entrega para fazer, a nota da UNFPA, e a gente vai fazer isso com seriedade. A professora Clarice Mota está conduzindo o trabalho, vai versar sobre esse tema que a gente descreveu, e eu acredito que a gente vai ter a construção de um futuro melhor para aqueles que virão. Então, Lídia, muito obrigada pela menção, estou à disposição. Que puder contribuir, pode contar comigo. Obrigada a todos que me deram a oportunidade de me ouvir, me escutar, e eu hoje saio feliz daqui. E sigamos, Luiz. Muito obrigada. Obrigado, Márcia.
Então, no dia 24, na segunda-feira, ao meio-dia, convido a todas e todos a estarem aqui no saguão do prédio da doutora Arnaldo para verem a exposição, porque como Márcia o governador decretou feriado hoje em São Paulo, então muitos dos servidores só vão ver a exposição na segunda-feira, ao meio-dia. Então, convido a todos a virem à exposição na segunda. Na terça-feira, a gente vai discutir violência, mas pensando o racismo como uma violência estrutural. E nosso último encontro, no dia 25, a questão da mortalidade materna e infantil. Convido a todos a continuarem conosco nas agendas Saúde, Vidas Negras Importam. Uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, doutor Jean, Lídia, Lígia, Ivair, Cida Novaes, Adriana, Cícero, Vanessa Ruiz, muito obrigado por tudo. Os meus meninos aqui da Vanzolini, Juliana, Everton, todos que estão aqui na técnica, nesse feriadão de São Paulo. Muitíssimo obrigado. Até segunda.